Amigos do nosso Farol Político aqui na sua TV Sol, hoje nós vamos trazer ao nosso programa a figura que foi candidato nas eleições de 2012 e que volta agora como alternativa também para o povo de Patos, como opção de esquerda. Nós vamos falar, vamos conversar com Silvano Moraes, do PSOL. O nosso Farol Político está começando. Silvano, seja bem-vindo ao nosso programa Farol Político. Boa noite. Boa noite, Isaías. Eu que agradeço, né? Boa noite aos seus telespectadores, né? E estamos mais uma vez nessa luta, hoje como pré-candidato, no devido momento como candidato, como uma alternativa não apenas das esquerdas, mas uma alternativa do povo de Patos que não suporta, não comporta mais a atual situação da cidade de Patos. Patos hoje vive um dos piores momentos da sua história, construída ao longo dos 20 anos, de uma família que eu chamo a família W, né? Porque você tem o W de Vanderlei, aí depois você vira o W e fica a família Mota. É o único símbolo que representa os dois, né? E esse grupo não representa a cidade de Patos. Você tem uma ideia, Patos é a única cidade no mundo que carrapato não se dá em boi e em cachorro, dá em posto de saúde. Então a cidade está doente, as pessoas estão morrendo de chikungunya na cidade de Patos. Um casal de idosos veio a falecer com chikungunya. Aí você diz, mas Silvano, é o país inteiro. Sim, é o país inteiro. Mas isso é fruto desse momento que o Brasil vive, de desgoverno, seja do PT, seja do PMDB. A cada dia é um escândalo. A cada dia é um escândalo. E isso vem desmoralizando quem? Todo o cenário político. A sociedade hoje diz que não acredita mais no viés político. Mas a sociedade tem que entender que desde 1951 a cidade de Patos é governada por esse W ou vice-versa, virando de cabeça para baixo. Por isso a situação que hoje nós nos encontramos. Você foi candidato nas eleições de 2012, né? A opção, digamos assim, para aqueles inconformados com esses dois segmentos que você fala, né? Essa questão Vanderlei e Mota. E a quantidade de votos que você recebeu, você interpreta que para 2016 seria algo interessante como colocar nessa condição de opção para o eleitor local? Nós temos pesquisas internas. Nas pesquisas hoje, nós crescemos, digamos assim, 1000% em relação, 1500% nós crescemos em relação ao pleito de 2012. Quantos votos você tirou em 2012? 998. Então, quando você traz aí para esse percentual, seria um nome bastante elevado. Nós temos um número. Hoje, se as eleições fossem hoje, nós não ganharíamos. A gente é muito sincero naquilo da gente. Entretanto... Mas dentro do projeto, da condição que vocês querem oferecer ao eleitor, para vocês, isso aí significa muito. Com certeza, e um detalhe, em 2012, nesse período, nós tínhamos 0% nas pesquisas. Nesse período. Nós mostramos ao povo de Patos que o atual modelo que se instaurou dentro da cidade de Patos só é bom para eles. E eu acho interessante e é importante que o povo de Patos entenda que eles nem mentiram, eles mentem mais. O slogan da prefeitura é Patos da gente. Patos é deles. Uma cidade que nós não temos mobilidade urbana. Uma cidade que quando se tem a empresa de ônibus, não se tem um ponto de parada dos ônibus. Quando se constrói o ponto de parada dos ônibus, a empresa vai embora. Nenhuma empresa de ônibus quer vir se instaurar na cidade de Patos. Pela desorganização, falta de mobilidade, um semáforo a metros um do outro, lombada abaixo do semáforo. E fora de padrão? E fora de padrão. O padrão quem determina é o pedreiro, é quem está construindo. Se ele disser, não, aqui tem que ser 2 metros de altura, 10 centímetros, 20 centímetros. Então, assim, é uma cidade desgovernada. E uma cidade que esteve ao lado do presidente da República, ao lado do governo do Estado, esteve e está, ao lado do senador, tem um deputado federal, tem um deputado estadual. E Patos viveu o momento que nós estamos vivendo. Isaías, eu conversei com alguns pequenos e médios empresários na cidade de Patos.
Hoje eles estão aterrorizados com a violência que tem dentro da cidade de Patos. Aí você pode me dizer, mas Silvano, isso não é do governo do Estado? Não, é. Segurança pública, dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, como é que eu, como prefeito, com um grupo de pessoas com mandato, um senador, um deputado federal, um deputado estadual, aliado do governo do Estado, deixo a cidade de Patos à mercê da bandidagem e da marginalidade? Eu vejo o propósito de vocês, é claro que a gente vê que vocês têm colocado na questão, principalmente do discurso, as oportunidades que vocês externam, evidentemente, para mostrar às pessoas que vocês têm um pensamento diferenciado daquilo que vocês tratam como direita. O PSOL, na realidade, é uma vertente, eu acho que nasceu de um descontentamento, né, do PT, pessoas que estavam no Partido dos Trabalhadores, à época do governo Lula, descontente com aquela situação de gestão, criaram a legenda PSOL. E você se afina, evidentemente, com essa ideologia partidária, né? O modelo político, na sua opinião, pelo que tem vivido também o país nesses últimos momentos, você acha que essa ideologia ela não se sente arranhada, né, por conta da prática que o governo Lula implementou no país, dando sequência à presidente Dilma e culminando com esse momento político que a gente está vivendo? Na verdade, não é nenhum arranhão, é sem imagem. Mas essa imagem, essa ausência de imagem, quem construiu foi o governo do PT, junto com o PMDB, com o PSDB, com o DEM e com o DEM. Nós que saímos do PT na época e fundamos o PSOL, porque discordávamos. E nós discordávamos quando todo mundo dizia que o PT era a melhor coisa do mundo. Nós fundamos o PSOL ainda na gestão de Lula, quando estourou o mensalão. A Luiz Helena ali descontente, caiu fora e começou uma história... Luiz Helena, Babá e outros, naquele momento, porque o problema do Brasil não é o modelo político, o problema do Brasil é como se ganha uma campanha. Se gasta milhões para se ganhar uma campanha. As ideologias são quebradas pelos acordos, pelas conveniências. Isso porque, olha o que é que acontece. Como é que eu, para ser eleito prefeito de Patos, eu vou gastar 10 milhões se eu passar 40 anos governando em salário eu não tiro? Onde é que está essa lógica? A questão de saber se Silvano é candidato quando chegar o devido momento, hoje você tem as redes sociais, que todo mundo olha, que são diversas, desde um celular que você pode mandar uma mensagem, isso é permitido, ao Facebook, ao Instagram, a qualquer outro segmento da rede social. Então, com um carro de som, ou no máximo 2, nós fazemos a nossa campanha e cada cidadão e cidadã vai ficar sabendo. Agora, se as pessoas resolvem manter o carrapato no posto de saúde, manter as galerias estouradas, manter a escuridão da cidade, manter uma cidade que tem uma universidade nas pontas e uma grande escola que é o IFPB, mas nós não temos o transporte para levar esses estudantes. Então, se a cidade realmente acha que isso tem que se manter, então claro que eles vão migrar para esse povo. Agora, isso é masoquismo eleitoral. Na proposta do PSOL, pelo que você tem visto nessa questão do partido, né, na concepção do partido em nível nacional, o PSOL diferencia-se em quais aspectos? O que é que a gente pode enxergar como diferencial político? Primeiro é a postura política do PSOL. Quando nomearam o deputado federal da cidade de Patos para ser presidente da CPI, da Petrobras, o qual foi inocentado por ele, que era o presidente, e pelo relator, foram inocentados pelos dois. Não tem, segundo a cabeça do deputado federal de Patos, o presidente da CPI e o relator, ninguém era culpado nos desvios da Petrobras. Ninguém. Eles não acharam um único sequer culpado. Você pode chegar em casa agora e ligar a televisão que você vai ver um calhamaço de pessoas. Você falando da questão da ali. CPI da Petrobras, o pessoal foi, digamos assim, transparecido nessa postura logo no início, né, na instalação. É aí onde eu quero Era o chegar. deputado Valente, né? Ivan Valente, inclusive houve uma discussão, né? E o deputado da nossa cidade disse, na Paraíba tem homem e não sei o que, toda aquela coisa toda, inflamado e tudo mais, que muita gente está vendo. Ele defendeu a Paraíba, escondendo os ladrões
da Petrobras. É assim que se defende a Paraíba? Não. Ivan Valente defendeu a Paraíba e defendeu o Brasil dessa quadrilha, uma quadrilha liderada na época pelo PT, pelo PMDB, que agora se inverteu. O líder da quadrilha é o PMDB, acoplado por PSDB e DEM, que vem delapidando o Brasil, destruindo o nosso país. O desemprego no Brasil chega a 15 milhões. Então, ou a gente avança com partidos de esquerda, ou como queira chamar, o PSOL, a Rede, tá entendendo? Os partidos, ou a gente muda esse quadro político do nosso país e a lógica, ou as pessoas começam a votar por um projeto e por uma proposta. Eu sei que é muito difícil de acreditar no político brasileiro, mas também se as pessoas olharem, durante mais de 100 anos, elas vêm votando na mesma figura. Então, as pessoas dizem assim, todo político é igual, Jair. Entretanto, ela esquece que ela vem mantendo a igualdade. E quando você é diferente, algumas pessoas criticam. Vou te dar um exemplo. Um amigo meu ligou para mim e disse, Silvano, tem um enterro aqui, venha porque é bom para você, não sei o quê. Rapaz, quem é? Fulano de tal. Vou não. Enterro é bom? Vou não, porque primeiro, eu não conheço a pessoa. Segundo, o meu avô, que é o meu segundo pai, quando faleceu, eu tive uma grande decepção no velório do meu avô. Porque as pessoas eram no velório me perguntando de política. Enterro para política é bom? Eu não vou. Quando você vê eu num velório, é porque eu tenho um elo muito grande com a família. Eu não vou. Se isso aí dá voto, eu vou perder esses votos. Então, assim, eu não me considero um político, me sinto um político, embora sem mandato, mas com esse modelo de política, essa prática que se faz de ir a enterro, de ir a culto, a missa, a festa, em troca de voto, isso daí eu não faço. Essas pessoas interpretam isso como uma oportunidade para você aproveitar um momento de dor e de alegria para transparecer um pensamento político e tentar convergir para você? Você acha que a fórmula é essa? Não? Eu acho que isso é um modelo que os políticos praticam e muitas das vezes as pessoas acham que você também tem que fazer. Eu acho que não é essa mesmice. É. Na condição do pessoal, a gente vê, como eu disse aqui já, essa linha de esquerda, né? Eu acho que no Brasil não dá mais para trabalhar essa história de direita e esquerda. Como você mesmo já colocou, todo político é igual. Eu acho que o partido também tende a ter uma postura de igualdade. A gente viu o PT, desde a sua fundação até chegar ao poder, imprimindo para as pessoas que era um partido de esquerda, que era um partido que representava a classe trabalhista desse país. Entretanto, quando chegou ao governo, uma das posturas do governo foi massacrar o trabalhador. E você tem que analisar que isso, de certa forma, se concretizou. Reforma de Previdência e tudo mais, a gente vai ver que não houve esses ganhos para a classe trabalhadora, ao contrário. Nós tivemos um índice de desemprego muito grande, principalmente desse final do primeiro governo da presidente Dilma, e nesses últimos meses, né, de gestão do segundo governo, que foi interrompido por essa questão do impeachment. Essa condição, ela está mais para a área partidária ou está mais para as pessoas que estão no partido? Como é que você entende isso? Não, olha, nós temos um estatuto, esse estatuto ele é seguido à risca, né? Por exemplo, hoje nós temos uma orientação da Nacional, onde nós não fazemos aliança com 11 partidos que estão envolvidos nesse mar de lama. Né? O pessoal não se alia com o DEM, o pessoal não se alia com o PSDB, com PMDB, com PP, PPS. Com alguns partidos que estão... São 11 na lista do... São 11. Então, o que é que acontece? Não é que os políticos são iguais, é a prática política que vem sendo igual. E o pessoal vem com uma postura diferenciada. Nós começamos a questionar, eu, Babá, Ivan Valente, Chico Alencar, a companheira Luiza Helena, que hoje se encontra na rede. Nós começamos a questionar isso dentro do governo, já com 2 anos de governo. Porque, veja bem, nós temos que governar, todo governante tem que governar para o povo. Eu quero chamar a atenção aqui de um pequeno empresário, por exemplo, pequeno empreendedor. Quando ele vai abrir o seu estabelecimento, ele já começa devendo. Por mais que ele tenha um capital, ele já começa devendo. Quando nós ganharmos as eleições, com 10 dias de governo, eu já tenho uma receita na prefeitura.
eu já tenho uma entrada de dinheiro. Eu vou receber dinheiro dia 10, dia 20, dia 30. Para cada setor, saúde, educação, cada setor recebe, fora o ISS, fora os impostos, fora a taxa de iluminação pública, fora os emplacamentos de carro e moto, que 50% fica na cidade de Patos. Cadê esse dinheiro? Então, por exemplo, nós temos que fazer um cadastramento, qual o potencial de nossa cidade de Patos. O grande potencial de nossa cidade de Patos é o setor coreiro. O Brasil está em terceiro lugar em calçar o mundo. Em terceiro lugar. China em primeiro, é um país asiático, e terceiro o Brasil. Nesse terceiro lugar, são 5 estados que são detentores de produção de calçado. Tailândia, se eu não me engano, produz, né? Como é? Essa questão de produção, a Tailândia também entra nesse segmento. Isso, mas não é a Tailândia, não. Então, a Tailândia está abaixo do Brasil. Então, o que é que acontece? Desse terceiro lugar, são 5 estados que detêm essa produção. Paraíba está dentro dele. Aí, quem são os municípios dentro da Paraíba que produzem? Ora, João Pessoa não produz. É a cidade ciclovizinha que recebe um subsídio da capital João Pessoa, da prefeitura de João Pessoa. Segundo, aí vem Campina Grande, que produz dentro de Campina Grande, e vem Patos, na Paraíba. Só que nós temos uma produção ainda muito artesanal, embora temos... Eu queria que você completasse esse raciocínio, bem rapidinho, dentro do próximo bloco. Nós vamos ao intervalo comercial rápido, Silvano, e voltamos já já. Farol Político volta em 1 minuto. Voltando aqui com o nosso Farol Político na sua TV Sol, hoje nosso entrevistado Silvano Moraes, que é alternativa aqui na cidade de Patos, né, podemos assim dizer, como pré-candidato pelo PSOL, Associação Municipal. No bloco anterior, nós estávamos falando da questão de produção, né, essa questão calçadista. Você citava a questão da Paraíba, frisava essa produção que não acontece na capital João Pessoa, mas lembrava a questão de Campina Grande e Patos. Com relação a Patos, então, Patos, nós temos uma produção de excelência na qualidade, sendo que ainda é um processo artesanal. Então, o que é que a gente quer fazer dentro da nossa proposta que estamos construindo, conversando com algumas pessoas do setor? Nós queremos criar uma grande cooperativa, onde dessa cooperativa nós possamos ter uma empresa que possa ser modernizada, que nós possamos entrar no mercado nacional e, consequentemente, no mercado internacional. Para você ter uma ideia, no ano de 2013, 2014, não saiu ainda os dados de 2015, esses 3 países fizeram 19,88 bilhões de pares de calçado para o mundo, venderam para o mundo. Aí veja bem, se você dividir isso aí por quase 8 bilhões que é a população mundial, quase 8 bilhões, dá em torno de quê? De 3 pares de calçado para cada um. 3 pares daria 21 bilhões. Então só foi 18,88. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A população mundial maior é a mulher. Nós homens, nós temos um tênis e um sapato. Pronto. Acabou aqui. Mulher, eu tiro pela minha, né? E olha que eu não sou rico. Não, eu tenho um colega comerciante desse setor de revenda de calçados, que ele diz sempre o seguinte, que se ele fosse viver do público masculino, ele já tinha fechado as portas fazia muito tempo, né? O setor do consumidor de calçado é realmente esse segmento feminino, né? Então, quando a gente pega a população mundial, só saiu 3 pares de sapato, menos de 3, 2 pontos alguma coisa, para cada um. Então, nós temos mercado, não só em nível de Brasil, mas em nível de mundo. E nós temos que colocar Patos nesse cenário. Não está escrito em canto nenhum que a cidade de Patos tem que ser uma cidade esburacada, sem mobilidade, galerias estouradas, carrapato em posto de saúde, greve de agentes de trânsito que está quase em 50 dias em greve. Então, não está escrito em canto nenhum que nós temos que ser essa bagunça, não. Nessa política, evidentemente, que todos os candidatos, os pré-candidatos, é claro que nesse momento aqui a gente não está falando de proposta, né, sua como alternativa para o eleitor, até porque o calendário eleitoral, de certa forma, inibe esse pensamento. Mas o que você coloca aqui é um pensamento que poderia acontecer e que não acontece, né? Que alternativas existem, como você mesmo citou, e que elas não são colocadas em prática. Nessa condição de Patos, você enxerga outro potencial aqui, que não seja tão a questão do calçado? A questão educacional nós sabemos que existe,
né, existe um fomento educacional que, de certa forma, sustenta vários outros. Nós temos a questão imobiliária, né, que é dependente dessa questão educacional. Nós vemos também o comércio, em parte, dependendo, né, desse fomento educacional, que vem do ensino médio e principalmente do ensino superior. Né? O ensino superior aqui em Patos tem atraído muito e tem aberto as portas, né, para esse aporte da questão de economia, né, através de ensino. Vocês enxergam outras coisas que nós ainda não conseguimos ver, Silvano? Isaías, com certeza. Por exemplo, Patos tem um potencial no turismo religioso. Nós temos um Parque Cruz da Menina na cidade de Patos. Né? Política e religião poderia se unir nesse sentido para tentar evoluir isso aí? Não, o papel do gestor é criar as políticas de desenvolvimento da cidade, certo? Então, nós podemos criar por exemplo, nós temos o Parque Cruz da Menina, nós temos o Jesus é Bom Demais, feito pela igreja evangélica, a qual eu congrego. Católicos e evangélicos podem... Então nós temos esse potencial, rapaz, que não é explorado. Aí entra a questão imobiliária. Por exemplo, a questão imobiliária. O que é que nós queremos? Nós vamos fazer um cadastramento dos terrenos que são da prefeitura. Se chegar hoje para a prefeita de Patos ou para o ex-prefeito que governou 8 anos e perguntar, ele não sabe. Nós vamos fazer um cadastramento disso. Aí, em busca disso, nós vamos fora da cidade de Patos tentar trazer empresas para a cidade de Patos, aonde nós podemos oferecer desde o terreno a renúncia fiscal, para incentivar essas empresas a vir para aqui. Para essas empresas virem para a cidade de Patos, ela vai fazer uma grande cobrança. A questão da mobilidade urbana, porque geralmente as grandes empresas elas ficam nas pontas da cidade. Eles imaginam tudo. Um grande empresário, quando ele vem, ele desde a água, se tem água, a questão da mobilidade, a questão da segurança, tudo isso ele vê. Como é que uma empresa vai vir para a cidade de Patos, que em 2015 nós tivemos quase 70 homicídios na cidade de Patos? A violência assusta. Então, tem tudo isso aqui. Então, aí entra o outro ponto, que é a questão da mão de obra qualificada. Aí, por isso que nós estamos construindo o nosso projeto, onde a escola profissionalizante do homem e da mulher será escola profissionalizante. E são ideias que vocês vão pontuar dentro de um programa de governo que vocês vão oferecer. Que estamos construindo junto com vários segmentos, desde professores, médicos, advogados. Quando chegar a campanha eleitoral, vocês vão estar com isso pronto. Nós vamos apresentar isso aí, já vamos dizer que estamos em 70% pronto. Já quase formatado. Quase formatado essa questão. Então nós vamos transformar a escola do homem e da mulher numa única escola profissionalizante, que funcione de janeiro a janeiro, né, com formação, criar um projeto Empreender, que é o Empreender Patos, né, que é o quê? Você termina um curso lá, aí nós vamos ter uns critérios, dentro desse curso nós podemos montar uma estrutura daquilo que você se formou para você começar a trabalhar. E se alguém perguntar, o dinheiro para isso vem de onde? O dinheiro para isso vem, nós não vamos dizer de onde ele vem, nós vamos dizer para onde ele não vai. Né, para onde ele não vai. O dinheiro existe, você acha? O dinheiro existe, rapaz. O dinheiro existe. Me diga uma coisa, quando tem uma campanha dentro da cidade de Patos, que aparece 20, 30 amarocos só com a cara de um candidato da cidade de Patos, de onde é essas amarocos? Esse dinheiro saiu de onde? Saiu do bolso do candidato? Nós tivemos um candidato aqui na cidade de Patos, numa eleição passada a deputado, que o primeiro emprego dele foi ser deputado. E tinha uma estrutura, uma mega estrutura, que nós tínhamos doutor Ivanes, vereador, médico da cidade de Patos, com mais de 30 anos, médico, atuando no estado da Paraíba, que doutor Ivanes não tinha estrutura. Mais de 30 anos médico, 3 mandatos de vereador, mas perdeu para um estudante que não tinha um emprego. O primeiro emprego foi ser deputado federal. Antônio Tota dizia o seguinte: se não levar o dinheiro para casa da prefeitura, você governa muito bem. Você sabe que Antônio Tota... era um excelente gestor municipal. E passou, eu acho, em torno dos 40 anos sendo prefeito. Não tem nenhuma procuração aqui para falar de bem ou mal do Antônio Tota, mas a gente tem que também elogiar aquilo que deu certo. Aquilo que deu certo. A forma como ele administrava o município era coerente. Coerente, o dinheiro era aplicado. Me diga uma coisa, cadê o dinheiro da taxa de iluminação pública da cidade de Patos?
Aonde está o dinheiro do ISS, que é cobrado pela Prefeitura de Patos? Aonde está o dinheiro, você emplacou o seu carro, sua moto? É fácil você calcular. Divida por 2, a metade é da Prefeitura. Isso está sendo investido dentro da cidade de Patos? Então, e você tem os convênios que você faz com o governo do estado e o governo federal. E outra coisa, nós vamos fazer as PPs, parcerias públicas privadas. Nós vamos buscar os empresários. Todo político fala nisso. Porém, quando são eleitos, são escolhidos, parece que a primeira coisa que esquece é isso. Por que esquece? Qual é a lógica? Promete, mas quem é que está por trás desse político? Um grande empresário de um setor que investe na campanha dele, que quando ele ganha, ele bate lá na porta e diz, olha, tu não traga empresa que concorra com a minha, não. Isaías, eu moro em Patos desde que nasci, subtraindo 6 anos que morei na cidade de Petrolina. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu era rapazota aqui na cidade de Patos, você ligava para pedir um botijão de gás. Você quase apanhava pelo telefone. Se você não fosse buscar na bicicleta ou na cabeça, a empresa vinha deixar, não vinha não. O monopólio às vezes tende a esse comportamento. Hoje você está no orelhão ligando, o camarada passa na mão, é um bujão que o senhor está pedindo? Você não espera mais de 10 minutos para chegar um botijão. Por quê? Porque você quebrou o monopólio. Você traz qualidade no serviço e todos ganham. Não é só um ganhando. Então veja bem, o problema hoje, como você falou, é corretíssimo. Mas se todos prometem, promete. Eu não tenho dúvida, dizem que Patos vai ter 7 candidatos. Eu não tenho dúvida que o projeto dos 7 são excelentes. Igual o nosso. Agora a diferença é que nós não vamos fazer conchavos, com grupos empresarial, para quando eu ganhar as eleições, se Deus permitir, eu ter que atender apenas aquele empresário que investiu na minha campanha. A nossa campanha é uma campanha simples. Eu acho que a gente não vai passar de 30 mil reais. Acho que não vamos passar disso. Talvez não chegue nem a metade dos recursos disso aí que a gente vai gastar na nossa campanha. Por quê? Basta eu ter um programa de governo, cria-se um site ou um blog, joga nas redes sociais, e para aquelas pessoas que ainda não têm acesso a isso aí, a gente vai sair visitando casa a casa, conversando, fazendo os comícios, ou comícios relâmpagos, e pronto. Todo mundo na cidade de Patos vai ficar sabendo da nossa candidatura. Agora, se as pessoas estão satisfeitas com carrapato em cima de posto de saúde, dando em posto de saúde, cachorros soltos no meio da rua, à torta e à direita, e gato, animais de todo tipo, gado, boi, porco, bode, se as pessoas estão satisfeitas com isso, posto de saúde, você marca uma consulta, é anos para você receber, no mínimo um ano, para você fazer um exame. Quando você vai fazer um exame, você já tem morrido ou já tem ficado bom da patologia a qual a pessoa era acometida. Então, se as pessoas acham que isso tem que se manter, então elas vão votar neles. Os candidatos, evidentemente, que pensam como você, eu sei que todos os programas vão estar no mesmo patamar, nessa condição de oferecer à população, ao eleitor, aquilo que seria bom para ele, né? Os projetos que vocês, candidatos, vão oferecer. Agora, o município ele depende de verba federal. A grande demanda está no aporte federal, os recursos federais. E o país passa por uma crise, né, financeira também. Nós temos uma crise política que foi instituída, e através dessa crise política nasceu um problema financeiro que a gente não imaginava que viesse em tão curto prazo. Consequentemente, os municípios estão sofrendo isso, porque a realidade se dá em cada localidade, né? Então, como a grande contrapartida, a questão habitacional, o dinheiro do governo federal, né, repassado pelo governo federal. A questão da saúde, a contrapartida do governo federal em grande parte. A educação, a contrapartida do governo federal em grande parte. Os programas instituídos e que foram abraçados pelos municípios, esses aportes financeiros em grande parte pelo governo federal. Num cenário de crise como nós estamos, você acha que uma política dessa poderia ser implementada da forma que o pessoal pensa? Tem, porque o dinheiro vai ser planejado. O dinheiro vai ser como um cidadão, dono de uma casa, uma dona de uma casa, que ela ganha um X e ela planeja em cima daquele X. Não vai fazer
marabalismo com aquilo. Primeiro nós vamos cortar dentro do nosso município, por exemplo, a gestão de Patos, a atual gestão, comprava no supermercado em cima do primeiro andar. É a única cidade no mundo que faz compra no supermercado em cima de um primeiro andar. O que foi que compraram lá? Quanto compraram? Foi para quem? Foi merenda para crianças? Então a grande diferença está aí. Outra coisa, você vai comprar numa bodega, você vai comprar 6 ovos numa bodega, é um X. Você diz, não, eu quero a bandeja, é outro X. Vai olhar quanto custou cada produto que a Prefeitura de Patos comprou em cima do primeiro andar. Existe superfaturamento? Então, o problema, o superfaturamento, o problema é isso. Existe uma empresa chamada Malta, que inclusive é denunciada por um vereador da cidade de São José de Espinharas, que tem locação dentro da cidade de Patos. Olha lá no Sagres Online, quanto a Prefeitura de Patos pagou essa empresa Malta. Eu não sei para que tanto carro é esse que a Prefeitura tem que ter na nossa cidade. Então o grande problema é isso. Olha, a questão dos recursos, mesmo em crise, deixa eu te dizer uma coisa. Se você pegar aqui o presídio Romero Nóbrega, se você pegar todos os presidiários do estado da Paraíba e somar os delitos que ele fez, por exemplo, ele roubou um celular do companheiro Clóvis aqui, que é na assessoria jurídica da nossa campanha. Somar, o celular dele vale R$1.000, você somar, sair somando o carro de alguém que ele roubou 10 mil, você somar os custos que todos esses presidiários fizeram no estado da Paraíba, e você pegar uma única pessoa da Lava Jato, ela supera. Então deu para entender quem é ladrão nesse nosso país. O problema do nosso país, na proporcionalidade, existe uma dimensão totalmente diferente, né? Isso pegando de um estado, isso é um estudo aí de um professor. Então, o que é que acontece? O nosso país, o problema é que a gestão está roubando descaradamente o cidadão. Descaradamente. Outra coisa, eu não consigo admitir, eu não consigo imaginar como é que eu sou prefeito de uma cidade, mas quando eu fico doente eu vou um médico particular. Aí eu venho para a imprensa e digo, a saúde de Patos é a melhor do mundo. Ora, se é a melhor do mundo, por que eu não vou para lá? Eu procuro uma que não é a melhor do mundo e ainda é paga. Por que não vai para lá? Porque os filhos dos gestores não estudam na escola pública que ele é o gestor. Por quê? Porque não funciona da maneira correta que é para funcionar. Ok. Olha, nós voltamos em 1 minuto com o nosso Farol Político. Daqui a pouco nós vamos ouvir aqui do Silvano Moraes, né, com relação a esse pensamento das eleições de 2016 em Patos, e ainda vamos retomar essa discussão ainda de ideologia do PSOL. Voltamos em 1 minuto. O nosso Farol Político de hoje, recebendo aqui no nosso estúdio o Silvano Moraes, pré-candidato pelo PSOL. Evidentemente que o nosso teor de conversa hoje não configura a questão de divulgação e nem tão pouco de campanha política, mas o pensamento em si com relação ao que o partido pensa em relação ao nosso município e à política em geral. É claro, o pensamento do Silvano Moraes sendo respeitado aqui, né, trazido com relação àquilo que já vem atuando em Patos, desde que o PSOL se deu como partido na sua formação. Mas antes do PSOL, você atuava politicamente, Silvano? A gente tem um trabalho político há mais de 20 anos, né? Tenho toda uma base dentro do Partido dos Trabalhadores, né, ao qual eu considero... É correto aqui por dizer que a maioria do pessoal do PSOL advém justamente do PT, né? Não, a grande maioria são remanescentes do PT, né, discordou da política do PT e fundamos o PSOL, né? Então a gente tem uma militância, seja dentro da corporação da Polícia Militar do Estado da Paraíba, né, e em nível nacional também, né, a gente levou o debate da desmilitarização das forças de polícia. Nós temos que ter uma polícia estadualizada, e não uma polícia militarizada. O policial militar é aquele cidadão que atravessa a velhinha do outro lado da rua, que tem que ser treinado e qualificado para dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Tem que ser treinado também para quando for que usar a força, usa a força necessária, mas respeitando sempre os cidadãos e cidadãs que estão ali no perímetro.
né? Então, essa polícia que a gente sonha. Então, o nosso processo de luta, militando politicamente ou como ativista, ele tem mais de 20 anos. A ONG que você preside é a Abolição Militar. Isso. Ela trabalha justamente esse fundamento, mas também, de certa forma, representa a classe militar. Essa representação vem de que forma? Quais são as cobranças que vocês fazem, as autoridades em si, para que a polícia funcione e opere na maneira que vocês querem e pensam, é claro? Primeiro que o governo respeite a questão do número de efetivo. Pra você ter uma ideia, hoje nós tínhamos que ter um efetivo na PM de 20 mil homens. Temos pouco mais de 9 mil. Então, a população cresce, a polícia diminui. A polícia continua a mesma de 1995, a PM de hoje, o efetivo. Então, o que é que acontece? Nós temos um corpo de bombeiro também defasado o efetivo. Nós temos a Polícia Civil também defasado o efetivo, seja de delegados, seja de agentes. Nós temos hoje uma PEC 37 que permite que os ex-PMs voltem para a corporação, corrija as humilhações e os momentos terríveis que eles viveram dentro da corporação e seja resgatado isso aí. Nós temos hoje quase mais de 1.000 meninos e meninas que prestaram concurso público, fizeram todos os exames, estão aptos a ser chamados para a corporação e até então o governo do estado não os chama, mesmo tendo uma necessidade. Mesmo tendo cidade como Patos, uma das mais violentas do mundo, não é do Brasil apenas não, é do mundo. Porque a média de homicídio dos grandes centros para cada 100 mil habitantes é de 21 ponto alguma coisa. Patos, no ano passado, se eu não me engano, foi 64. Então nós fomos mais violentos do que São Paulo, Rio, que são os grandes centros, que quando se fala em violência, a gente imagina logo essas duas metrópoles, né? Então é isso que a ONG Abolição Militar constantemente está questionando. Você falou num ponto aí, a questão de lutar para que aqueles que deixaram a Polícia Militar sejam, eu não diria reintegrados, porque ainda eles permanecem ainda no quadro, mas entretanto não recebem como militares, nem atuam como militares. O fato de você deixar a polícia num momento de dificuldade e querer voltar agora, entre aspas, nesse período em que há uma bonança, mesmo com as dificuldades, mas a Polícia Militar hoje oferece ao militar uma condição melhor do que antigamente, quando esses militares tiveram que deixar a instituição. Por que essas pessoas deixaram e vocês defendem sua volta? Isaías, é muito interessante. O governo tenta passar essa imagem para a sociedade. Que eles deixaram e agora, porque melhorou, entre aspas, eles estão querendo voltar. Deixa eu te dar um exemplo. Pessoas deixaram a Polícia Militar e praticamente foram ser pedintes. Foram trabalhar de servente de pedreiro, de vigia, ou então ficaram desempregados. Eles deixaram porque não suportava o trato dentro da corporação. Que trato esse que é desde a formação. A minha turma de soldado foi batizada numa fossa séptica. Meu irmão, a Igreja Católica Apostólica Romana batiza com água. A Igreja Evangélica, com aspersão ou submersão, batiza também com água. A Polícia Militar do Estado da Paraíba, com quase 2 séculos, em 1995, o elemento da natureza que ela achou para batizar a turma de soldados de Silvânia foi merda, com todo respeito aos seus telespectadores, foi isso. Então, de lá para cá, há quem diga que melhorou. Eu costumo dizer que aperfeiçoaram o mal. Não houve melhoras, houve um aperfeiçoamento. Hoje não dá para fazer isso da forma que fazia, porque hoje as pessoas têm um celular que filma, que grava, qualquer coisa. Então não dá para fazer isso. Então essas pessoas que saíram é porque elas viviam esses momentos. A sociedade tem um ranço com a polícia, porque fruto dessa nossa má formação, que nós levamos essa má formação para a sociedade. Eu, quando terminei meu curso de soldado, quando eu estava numa festa policiana, eu queria que alguém alterasse. Eu queria que alguém alterasse, que eu queria pegar ele e cobrir no pau. Porque a minha formação foi essa. O maior piso menor. Então, a volta desses meninos da PEC 37, dos ex-PMs, a volta deles é resgatar todos esses momentos que esses policiais militares viveram no estado da Paraíba e no Brasil. Isso aqui não é algo inerente apenas à Polícia Militar do estado da Paraíba.
Isso é a polícia do Brasil. Por quê? Porque somos uma polícia militarizada. Eu fico muito triste, como vi no fórum aqui da cidade de Patos, num debate sobre segurança pública, e chamaram o coronel, um comandante do batalhão daqui, isso há uns anos atrás, e o público que estava lá ensaiaram uma vaia. Ensaiaram uma vaia. E a vaia não deu couro, porque muita gente teve medo. Não, eu não vou dar não, porque vai que o coronel me reconheça na rua, né? Aquela coisa. E quando chamaram o agente da Polícia Federal, as pessoas aplaudiram de pé. Não é que esse agente não merecesse, merece. Mas nós também merecemos. Então, por que a gente vê isso? A gente vê isso pela nossa má formação. Vá olhar a formação de um agente federal, como é? Então você pode formar cobrando limites, cobrando o máximo de um corpo, mas respeitando a dignidade da pessoa humana. Porque o policial militar é humano. Como é que eu vou respeitar o seu lado humano se eu não me sinto humano? Porque tiraram minha humanidade na minha formação. A Polícia Militar, ela transparece em nível nacional uma condição só de comportamento, não é? Se reclama dentro da instituição, se cobra dentro da Polícia Militar. Eu falei isso em nível de Brasil. Por que esse modelo Paraíba é tão semelhante a Rio de Janeiro? Por que é tão semelhante a Mato Grosso? Como é tão semelhante na Amazonas? Como é que é tão semelhante em Sergipe? Porque nós somos militar. O nosso regimento, Isaías e os ouvintes, o nosso regimento é antes de Lampião. É antes de Lampião. Todo mundo evolui, a polícia não? Não, na sua concepção? não todas as categorias avançadas, nós não. Por exemplo, as categorias estão discutindo 30 horas semanais de trabalho. Nós estamos passando de 70 horas de trabalho por semana. Nós temos aqui o... Esse modelo de você fazer 24 por 72 é ultrapassado? É ultrapassado. Porque tem um cansaço. Você tem tá um 24 cansaço horas, e é você complicado. pode até fazer, mas você pagar pelas horas excedentes. Você pagar pelas horas excedentes. Você tem que ter uma polícia, por exemplo, o companheiro Clóvis aqui, que está na nossa assessoria, ele tem 2 formações superiores, História e Direito. Pergunta qual foi a aula que ele deu nos cursos de formação do 3º Batalhão. Está aqui ao nosso lado. Pergunte qual a área jurídica que ele sequer pode trabalhar juridicamente dentro do batalhão. Então nós temos que rever isso. Nós temos meninos formados em odontologia, nós temos pessoas formadas em educação física dentro da corporação. Nós temos várias pessoas... Explorar essas qualidades melhoraria a polícia. Nós temos que explorar essas qualidades. Pessoas com nível superior. Então veja bem, não estou menosprezando quem não tem um curso superior, mas nós temos que ter um reconhecimento quem tem. Então, se nós não tivermos esse reconhecimento, nós não vamos avançar no campo da segurança pública. Explorar isso para dar um balizamento dentro da polícia. Com certeza. Uma das polícias mais preparadas do Brasil, diferenciada desse modelo que você diz, é qual? É a polícia do DF, do Distrito Federal, Brasília. Por quê? Primeiro, tem um salário digno. Você não encontra policial fazendo... lá em Brasília, fazendo segurança em porta de farmácia, em porta de supermercado. E por que Brasília pode e dá essas condições e os outros estados não? Porque Brasília tem aquela coisa, é a capital, todo mundo lá é funcionário federal. Mas os recursos são muito parecidos. São muito parecidos, talvez até menos. Isso. Talvez até menos, pela questão industrial que Brasília quase não tem. Então, é porque é a vontade. Deixa eu te dar um exemplo da saúde. Eu te pergunto, Isaías, me permita lhe entrevistar. Você conhece algum segmento da saúde pública no Brasil que funcione? Diga. Não existe. Mas nós andamos no balizamento da questão do SUS, é a coisa deficitária. Certo, né? Mas tem um. Sabe qual é? Os SARAs. Os hospitais SARAS Kubitschek. Porque de certa forma existe uma outra contrapartida, né? Perfeito, os SARAS Kubitschek. Por quê? Porque os hospitais SARAS Kubitschek, o dinheiro sai da Secretaria Nacional de Saúde direto para o SARA. Não tem esse negócio de passar no estado, passar não sei aonde, passar... Não existe o atravessador institucional. Ministério da Saúde, SARA. É um órgão público com uma gestão de um empresário. É isso que a cidade de Patos precisa.
É isso que o povo de Patos precisa, é isso que os brasileiros precisam. Uma gestão com metas, onde as pessoas tenham metas para produzir, onde o meu funcionário tenha metas. Não é meta para lascar o contribuinte, não. Porque existem alguns setores públicos que têm meta. Por exemplo, Zona Azul tem meta. Está entendendo? O setor de imposto tem meta. Mas o setor administrativo, saúde, educação, não tem metas. Por exemplo, quando nós assumimos a Prefeitura de Patos, se Deus quiser, em 2017, e fizemos a reunião com a saúde, será o ano mais difícil da nossa gestão, será 2017. Você já está com um tom político, inclusive de uma campanha ajustada a seu favorecimento. Não, porque o povo de Patos não pode votar nesse modelo que tem aí, não. Se você votar, você é masoquista eleitoral. A população de Patos não pode votar. Então o que é que acontece? Nós vamos sentar com esses setores, criar a questão. O primeiro ano será o mais difícil, aonde cada um vai ter suas metas. Segundo ano, não. Segundo ano, o tom é nosso. Então eu vou tentar remediar a sua situação. Quer dizer, a forma que vocês pensam, colocando isso em prática, seria uma alternativa de ter algo diferente da forma que vocês querem, que acham que é o interessante para a população. Eu vou tirar esse tom de promessa, para não lhe complicar eleitoralmente. Justamente, não só achando, não, com certeza, não só achando, mas tendo certeza e convicção que é o correto. Que é o correto. A cidade de Patos e qualquer cidade não pode ter um gestor que não administre pensando nos recursos que tem, pensando no povo que vai se receber. Eu encontrei uma menina de 17 anos lá no Mutirão que tem um nódulo no seio. Faz mais de um ano que ela marcou a ultrassom no seio. Mamografia. Uma mamografia, mais de um ano. E ainda não foi realizada a mamografia. 17 anos. Ela ainda está levando sorte pela idade que ela tem. Mas você imagina uma mulher acima de 40 anos. Minha mãe morreu de câncer de mama. Eu sei o que é que eu estou dizendo aqui. Então você imagina uma situação dessa. Isso é uma cidade que não é planejada. Então nós vamos criar um laboratório de Patos. Vocês pensam em instituir isso? Nós pensamos em ter o nosso laboratório e fazer os convênios com os demais, porque não vai dar conta a demanda é enorme para atender a população de Patos. Nós temos uma população de 100 mil habitantes, de 30 mil flutuantes e de quase 20 mil estudantes que moram na cidade de Patos. Você até falava a questão das FIPs, né, ou da Universidade Federal, que traz essas pessoas para cá, que alimenta o setor imobiliário com aluguéis, com venda de crédito. Fomenta esse lado econômico também. A educação fomenta o econômico. A questão dos restaurantes, a lavagem de roupa, tudo isso aí. Por exemplo, Patos não tem uma lavanderia para você lavar a sua roupa. Então você poderia, por exemplo, através do curso que nós vamos montar na escola profissionalizante, nós temos tudo isso. Pegar as lavadeiras de roupa da cidade de Patos, trazer para um único canto. Mas alguém vai dizer que é um retrocesso pensar desse jeito. Não, mas você não está entendendo. A questão do serviço pode ser restabelecida. Você está dizendo as lavanderias, aquele modelo antigo não chega. Nós fazemos um treinamento com essas senhoras, ou com homens também, porque as lavanderias no mundo todo têm homens dentro delas, fazer um treinamento e montar uma lavanderia com máquinas. E vai ser delas. Nós só vamos montar a estrutura, depois ela vai me pagar. Eu preciso desse dinheiro para ajudar outras pessoas. Essa é a nossa realidade. Pelo menos a prestação de serviço. Silvano, foi bom ter você aqui no nosso programa, evidentemente, já sabendo a sua postura, o seu pensamento, colocando aqui dentro do nosso programa. É claro que nós estamos ouvindo todos os nossos pretensos e pré-candidatos. O Farol Político trabalha essa vertente. Eu agradeço com certeza aqui pela presença. Isaías, eu que agradeço o espaço do Farol Político. Quero dizer ao povo de Patos, aos companheiros e companheiras, seja da corporação, seja da educação também, ao qual eu trabalhei 26 anos, me afastei esse ano por conta da campanha, que nós não vamos desistir da cidade de Patos. Nós não vamos desistir. Mostramos isso em 2012, que os grupos políticos que sempre governou a cidade de Patos não tinha nada para oferecer e vamos colocar mais uma vez nesse ano de 2016. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Muito bom. Mais uma vez, ser você como nosso telespectador, assistindo o nosso programa, o convite para estar de volta com o nosso Farol Político na próxima semana. Um grande abraço, boa noite a todos e até lá.